Olá, pessoas! Meu nome é Daíse Neves, eu sou figurinista, costureira e eu tô aqui hoje para ensinar pontos básicos da costura. Você sabe costurar? Já tentou costurar? Não sabe nada de costura? Vem comigo! E eu acho que essa videoaula vai ser inesquecível. Cheguei! Eu duvido que tenha alguma pessoa aqui que não tenha passado por essa situação. Você, artista, por exemplo, vai entrar em cena ou está em cena, levanta o braço, escuta um clique e percebe que a sua suvaca tem um furo. Ou então você se empolga, dá aquele agachamento e aparece um furo bem no meio da sua bunda. Pois é sábado, você tá em cartaz, tem que entrar em cena. No domingo também você vai estar em cartaz e não vai ter nenhuma costureira disponível nessa hora. O que fazer? Essa videoaula é para você. Você que sabe costurar um pouquinho ou não sabe nada, tudo bem, mesma coisa. Eu vou te ensinar pontos básicos para você se salvar. Aqui é sem apuros. Para essa aula nós vamos montar o kit sem apuros. E ele, te garanto que você vai levar para a vida. O kit sem apuros é muito simples. Você vai precisar Uma agulha de mão, linha, uma tesoura, que pode ser também aquelas pequenininhas ou escolar, tanto faz. e suas mãos. Passo base que vai determinar uma boa costura. Então, nós vamos precisar de Puxar uma quantidade de linha razoavelmente grande. Nós vamos dobrar ela. Percebe que as duas pontinhas ficaram aqui, ó. E eu vou cortar. Truque infalível. Passei as duas linhas dentro da agulha. E olha, percebe que agora ficou 4 linhas? Eu vou até o final. Eu vou alinhar elas, ó. Passar o meu dedo juntando elas, ó, para que elas fiquem tensionadas igualmente, né? E aí, eu vou chegar aqui no final. Tá vendo que tá um bololô? Eu vou alinhar os fios com a tesoura. Eu vou usar essa iguaria. Eu vou segurar com o dedão e o indicador essa linha. Vou contornar em volta do indicador, voltar com a linha e passar por cima. Beleza, aí eu vou prender as duas linhas aqui. E vou girar o meu dedo, ó, trançando as linhas. Depois que acontecer isso, eu puxo. Pronto, nosso nó. Tiro o excesso. Linha pronta para começar a costura. Vamos lá, vamos consertar, né? Vou virar a roupa do avesso. Eu vou lá no meu furo. E aí, o primeiro passo é, eu vou organizar o tecido, né? Eu vou organizar aquilo, porque às vezes ele vai desfiar, vai sobrar resto de linha lá, porque desfiou, enfim. Ó, perceba que esse tecido, ele é uma malha, né? Ele é super flexível. Aqui tá o meu furo, né? E olha quanta linha tem aqui. Então, eu vou alinhar a costura antiga, ó, aqui na suvaca, ó. Eu vou tirar esse excesso, ó, percebe que tem um monte de linha? Então, eu vou tirar, deixar o buraco limpo, né? Sem linha, sem fiozinhos, tá?
e vou tirando com a minha tesoura esses excessos de linha que sobraram. E descarto isso. Beleza, ó. Agora tá limpinho. Aqui, ó, eu organizei, né, o furo, ó, alinhei as partes, né, da blusa. E aqui, ó, é uma costura antiga. Então, eu não vou começar aqui, porque daqui pra cá, ele não tá amarrado, ele pode desfiar novamente. Nós vamos começar um pouquinho em cima da outra, ó. Então, eu enfiei a agulha e passei, né? Eu vou voltar com a agulha aqui, vou enfiar basicamente no mesmo lugar, né? Quando tiver quase acabando aqui, eu vou entrar com a minha agulha aqui, dentro dessa argola, ó, tá? Aí, o que que é isso? Amarrei. Então, quer dizer, aqui a costura já não vai abrir mais, tá amarrado. Agora, a gente vai seguir com o caseado, né? Então, eu vou um pouquinho à frente, ó, tá vendo? Aqui eu iniciei, vou um pouquinho à frente, enfio a agulha, passo a linha por trás da agulha. E fixei. Novamente, um pouquinho do lado, enfiei a agulha, passei a linha por trás da agulha e puxei. E assim eu vou seguindo. Enfiei a agulha, a linha por trás da agulha, puxei. E nós vamos seguir assim até o final. Lembrando que sempre no caminho é importante a gente ir dando uma organizada, né? Então, enfiei a agulha, passei por trás e puxei. Enfiei a agulha, passei por trás e puxei. Esse negócio de passar por trás, eu tô fazendo aqui pra vocês verem, né, ó. Por exemplo, se a minha linha estiver desse lado, eu tenho que vir com ela desse lado, né? Passar por trás da agulha e puxar. Mas, ó, normalmente já acontece isso aqui, ó. Se eu já vir com a linha pra cá, quando eu enfiar a agulha aqui, a linha já vai estar por trás, percebe? Então, eu vou puxando. E aí, cada vez mais, isso aqui vai ficar fluido, né? Ó. E vamos até o fim. Enfiei a agulha, passei por trás, puxei. 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 Aqui, ó, agora a gente já chegou na costura anterior. A mesma coisa que a gente fez pro início, que começou em cima da costura, a gente também aqui no final vai avançar um pouco pra cá, pra amarrar essa parte também e ela não desfiar pra lá, tá bom? Então, eu vou seguir com a costura. Enfiei a agulha, passei por trás, puxei. Enfiei a agulha, passei por trás e puxei. Agora, a gente vai dar um nó pra finalizar, que é basicamente o ponto, tá? Só que um passo a mais. Então, eu vou enfiar a agulha, né? Formou a argolinha, eu vou pegar essa argolinha. Peguei ela aqui. Viu que formou outra? Eu vou passar a minha agulha dentro deste outro também. O que que vai acontecer aqui? Vai dar um nó duplo, ó. Ó. Viu? Amarrou bem aqui. Vou dar um só? Dá? Não. Nós vamos fazer vários pontinhos, uns 3. Então, eu vou enfiar a agulha, como se eu fosse dar um ponto. Vou pegar essa primeira argola,
Vou pegar a segunda argola aqui e vou puxar, né? Mais um, enfiei, peguei a primeira argola, peguei a segunda argola e puxei. Aí, eu vou cortar aqui, eu poderia, tá? Cortar aqui já. Mas eu prefiro dar umas 2 voltinhas para não ficar tão na base do nó e ele correr o risco de se desfazer. Como assim 2 voltinhas? Simplesmente como se eu fosse dar um ponto. 1, 2. Aí sim, eu venho com a tesoura e pronto. Vamos ver como ficou? E aí? Aqui! Adeus, furinho na minha roupa de malha. É um ponto, eu chamo de caseado, né? Ele é legal porque ele é para tecido flexível, né? Ele lembra um caseado de crochê, né? De crochê. E ele também lembra a máquina overlock, que é a máquina que tem o ponto flexível, que serve para roupa de ginástica, as nossas leggings, as nossas calças de praticar esportes, de ir para ensaio. Então, eu acho que é um ponto pra vida, vale muito a pena. Ó. E agora? Rasgou a minha calça. Vamos consertar? Aqui, diferente do nosso outro, este tecido, ele é plano. Ele é de algodão, ele não tem flexibilidade, né? Ele é rígido. Então, a mesma coisa, né? Nós vamos tirar os excessos que tem, ó, de linha anterior da outra costura que se desfez, né? Vou tirar tudo. Ó, às vezes eu preciso de um auxílio aqui da tesoura. Eu limpo bem para eu entender o tamanho do meu problema, né? Aqui ainda sobrou uma. Beleza. Eu vi o tamanho do meu problema. Assim como na blusinha, nós vamos organizar, né? Nós vamos pegar a costura anterior e amarrá-la. Então, enfiei a agulha. E aí, venho pra lateral, porque essa ideia é uma costura reta, né? Imitar uma máquina de costura reta. Então, nós vamos usar o mesmo sinal onde ela estava, ou se no seu caso, ela desfiou um pouquinho, você vai entrar pouca coisa aqui, né? Então, nós vamos amarrar essa costura, eu enfiei a agulha, voltei um pouquinho à frente, ó, tá vendo? E tá. Aí, como que é esse ponto, né? Esse ponto reto. Eu vou enfiar a agulha, passar um pouco à frente. Fui. Aí, na segunda vez, eu vou... Tá vendo que aqui tá minha linha? Eu vou um pouco para trás. Então, eu vou enfiar aqui um pouco atrás. Eu vou passar, avançar a linha que está, ó. E vou seguir. E aí, novamente, eu vou voltar um pouquinho com a agulha, vou avançar da linha que está, ó, e vou seguir. Vou voltar com a agulha e vou avançar e seguir. Percebe aqui que toda vez que eu volto, aqui tá o ponto, ó.
eu vou voltar em outro pedaço do tecido que não esteja o ponto, não vou voltar em cima desse, né? Eu vou pegar a oportunidade de prender um outro tecido que ainda não foi costurado, ó. Então, eu vou aqui, avanço, ó. Tá vendo? Aqui fica menor do que aqui. Por quê? Porque quando eu avançar toda a costura, na minha volta, eu tenho uma margem para enfiar a agulha em um outro lugar que nunca foi furado, né? E assim eu vou seguindo. Vou organizando o meu tecido e vou seguindo. Olha como fica aqui, ó, o que a gente já fez. E olha o outro lado, é diferente. Tá vendo? A linha é maior, mas isso ajuda o tecido a ficar bem amarrado, né? Então, a gente vai seguir. Enfiei um pouco atrás e fui lá na frente e assim por diante. Aí, aqui chegamos no final, encontramos a costura anterior, né, que rasgou. Mesma coisa que a gente fez no iniciar, né, que a gente costurou um pouco em cima da costura antiga, nós vamos avançar aqui também. Então, mesma coisa, enfiei atrás, passei na frente. Enfiei atrás, passei na frente. E aí, pode ir bem em cima dela mesmo, tá? Muito bom. Aí, agora, vamos finalizar com o nó, que é a mesma coisa do outro, né? Eu enfio. E aí, pra não ficar em cima da costura, você pode vir até um pouquinho pra cá, ó, tá? E passei, voltei pequenininho. Arrumei a minha linha aqui, ó, que às vezes ela pode embolar, né? Peguei minha primeira argola, peguei a segunda argola e concluí o meu nó duplo. E aí, a mesma coisa, vamos fazer umas 2 ou 3 vezes. Peguei a primeira argola, peguei a segunda argola e prendi. Primeira argola, segunda argola e prendi. E aí, para finalizar, mesma coisa. Eu posso ir, né, fazer 2 voltinhas aqui mesmo. E cortar ali. Vamos ver como ficou? Tchan, 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 tchan. Tcharam! Aqui, ó, depois que você fez, ó, tá vendo a importância de limpar? É que às vezes fica um restinho de linha. Aí você vai tirando. Eu falo que esse ponto é o imita a máquina, porque olha como ficou igualzinho, tá vendo? E ó, super firme. Não vai rasgar. Eu quero aproveitar a oportunidade para falar de outros tipos de tecido também, como que é essa costura, né? Por exemplo, esse tecido é um voal, né? Ele é mais levinho e tal. Então, a gente precisa de um pouco mais de delicadeza se a gente for consertar ele, né? Mas, por exemplo, vamos supor que aí rasgou, tá vendo? Ai, meu Deus. O que acontece? A mesma coisa a gente vai fazer, né? A gente vai limpar, ó, tirar os excessos de tecido.
aí, esses tecidos sintéticos, tipo um voile, uma musseline, um crepe, um tafetá, eles são muito sintéticos. Se a gente vir com o isqueiro e a gente, ó, tirei todo o excesso e vir bem devagarzinho, ó, ele vai finalizando o tecido. Finalizando como assim, Dá? Ele vai parar de desfiar. Então, ó, percebe que eu queimei, ó, selei eles. Assim fica mais fácil na hora da nossa costura. Aí eu vou organizar o furo, né, e vou costurar. Diferente do outro tecido que a gente passava 4 linhas, nesse, como é um tecido mais fininho, até é interessante ter uma agulha mais fina, né, que essa aqui que a gente tá usando, eu vou passar simplesmente uma vez só a linha na agulha. No que o outro fica mais reforçado, nesse caso aqui, ele vai ficar mais grosseiro e vai acabar fazendo o tecido desfiar em outro ponto por conta do furo da agulha, entendeu? Então, ó, eu passei uma única vez, tá vendo que ficou só 2 linhas? Pronto, mesma coisa. Igualei aqui, dei o nozinho e vou costurar, né? Nesse caso, é legal fazer o ponto que imita a máquina, né? Eu vou começar com ele assim, né? Como a gente aprendeu anteriormente, a mesma coisa, tá? Vou começar com ele, tal, tal, tal. Enfiei atrás, saiu na frente. Voltei atrás, saiu na frente. Mesma coisa. Tava demorando pra ela aparecer. Exibida, minha gata. Ó, dá um oi pro pessoal lá, tá? Ó. Foi o ponto reto, né? Beleza. Ó, olha aqui desse lado, tá vendo? É um tecido mais sensível, né? Fez. Aí, pra garantir que isso aqui não vai desfiar, a gente pode usar o caseado aqui. Como? Né? Eu vou subir aqui, ó, e vou amarrar esses 2 tecidos aqui. Então, eu subi e dei o nó. Lembra? Enfiei a agulha, linha por trás da agulha e foi. E aí eu vou juntando esses 2 tecidos que desfiaram, tá vendo? Ó, vou juntando mesmo. Como ele é fininho, ele vai até dando uma amassadinha, o que é bom para não desfiar mais. E quanto mais a agulha for fininha, melhor, tá? Uma seda, um cetim, é assim que a gente vai fazer, tá bom? Ó, e aí usei os 2 pontos. O nosso reto, que imita a máquina, e o nosso caseado, que imita o overlock. Então, eu tenho aqui uma costura reta e uma overlock feita à mão, né? Quebra um maior galho isso aqui. Eu disse pra vocês que essa aula seria inesquecível, não é? Quem aqui já falou, eu não sei nem pregar um botão? Pois é, a partir dessa aula, você não poderá mais falar isso. Você nunca mais vai falar isso. Vamos lá. A gente vai passar a linha, 4 linhas, como as outras costuras que a gente fez, e o botão. Então, aqui para pregar o botão, a gente vai usar a marca onde ele estava, né? A gente preparou a linha, como anteriormente, e aí vamos começar. Passamos, ó. Pronto. Aí vem o botão. Então, eu vou pegar e vou pôr em um buraquinho, né? Aqui no caso eu vou pôr de X, mas você poderia também, depende de como tá já, se tiver outros, né? Tá, eu vou fazer um xizinho aqui. Enfiei no outro botão.
Passei lá atrás, ó. E aqui eu vou tentar achar o botão de novo. Então, o furinho, né? Ó. Saí de novo aqui, vamos fazer isso umas 3 vezes, ó. Afundei de um lado. O primeiro é mais difícil, mas o segundo você já pode ver onde você enfiou da outra vez. Aí já sai direto, ó, tá vendo? 2, beleza. Tô na terceira. Eu não vou enfiar outra vez, eu vou sair por aqui, ó. Né? Vou sair aqui e vou encontrar o outro furo que ainda não foi costurado. Subir aqui. Show! E a mesma coisa. Enfio no furo que ainda não tinha sido e cruzei, ó. Vamos fazer isso também umas 3 vezes. Então, foi 2. E foi 3, né? Aqui na terceira, a mesma coisa, como se eu fosse achar outro furo, né? Eu não vou passar dentro do tecido. Eu vou guardar aqui, ó. Aguardar com ele aqui, né? Eu vou enrolar 1, 2 vezes, pro botão não ficar sambando, né? Não ficar frouxo. E aí, vai ser o meu nó, né? Eu vou segurar dessa forma aqui, ó. E eu vou pegar um pouquinho de tecido aqui em cima. Tá vendo? Bem pouquinho. E aí, eu vou dar o meu nó. Peguei o laço aqui e o laço aqui. Nó duplo. Quantas vezes? Umas 2 ou 3 vezes, como nas outras costuras, tá bom? Então, foi a minha segunda vez. E a minha terceira vez. E aí, eu também não vou cortar o nó já aqui, né? A linha aqui já na base do nó. Eu vou passar mais umas 2 vezes. Posso passar pra lá. E posso voltar em um outro lugar. Certo? Aí, aqui, eu venho e corto a minha linha. Prontinho! E para finalizar a aula, eu quero deixar aqui, não é costura, é uma gambiarra, é um truque. Melhor, é um truque. Quem aqui nunca usou uma calça que ficou abrindo o zíper? Você fecha a calça, o zíper fecha normal, de repente você vê, você já tá aberto, né? Então, você vai fazer o quê, né? Você vai pegar a linha e vai puxar e vai dividir em 4. Beleza, cortou ela em 4, né? E aí, pra ficar mais forte ainda, nós vamos dobrar ela em 8, mas como? Em vez de eu passar as 4 linhas dentro da agulha, eu vou passar dentro da cabeça do zíper, ó, tá vendo? Do cursor, né? Aí eu fiz aqui, ó, tá vendo? Juntei todas as linhas, cortei, igualei, dei um nozinho. Beleza, fiz isso, né, ó, tá amarrado. Aí eu subi o meu zíper já no corpo, né? Subi o meu zíper, peguei o botão e dei 1, 2 voltas. 3, 4, quando você se sentir confortável, né? Porque você tá num apuro e não sai. E aí, que o zíper, ele não vai baixar mais, entendeu? Ele tá preso. E aí, como que eu vou selar essa união do zíper com o botão? Fechando a casinha e usando a minha calça. Bom, então é isso, pessoas. Eu espero ter ajudado, eu espero que vocês tenham aprendido a nunca mais ficarem apuros. Beijo!